Ava, me fala uma coisa. Como é que você avalia essa questão que angustia tanto hoje em dia a esquerda, os progressistas, do fato de nós termos, de alguma maneira, nos últimos anos, sido incapazes de conversar com os evangélicos? Não fossem políticos, poucos, e pastores, menos do que nós gostaríamos, que têm esta capacidade, a grande política não é capaz de conversar. Como é que você vê isso e que ponto de virada você vê para essa situação? Juca, a gente precisa voltar um pouquinho na história para chegar à compreensão do que a gente vive hoje. Na verdade, do que a gente viveu e que hoje nós estamos conseguindo retornar à normalidade em passos lentos. Não foi inaugurada na última década a dificuldade das esquerdas em construir com evangélicos. Embora seja o caminho mais usual falar em conversar com evangélicos, eu gosto de propor esse outro lugar de pensamento, que é o da construção. E isso parte de uma percepção um tanto quanto equivocada de parte das esquerdas que foram responsáveis pela elaboração intelectual, pela elaboração simbólica daquilo que se defenderia enquanto teses majoritárias entre nós. Esse ponto de partida, estando nas universidades até os anos 90, sempre foi um ponto de partida elitista, que enxergava naquela majoritária população evangélica ali dos anos 80 e dos anos 90, que era uma maioria, como eu já disse aqui, de periféricos, pretos, pobres, e eu estou me referindo aos pentecostais, que é de onde eu falo. Eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, toda a minha família, por parte de pai e mãe, é da Assembleia de Deus. Eu entendo que houve alguns processos que se entrelaçaram para que a gente chegasse até aqui. Primeiro, que o fato de não ter ocorrido uma revolução burguesa no Brasil, a gente não teve uma transição. Então, o que a gente tem é o que a gente chama de modernidade tardia. A gente importou dilemas, reflexões e também produções intelectuais que não são nossas. E isso vale tanto para a academia quanto para a igreja. A gente importou, e isso se deve ao fato de que até os anos 70 a gente tinha pouquíssimas pessoas, até os anos 80, com ensino médio nas igrejas, a gente importou uma teologia estadunidense que espelhava os conflitos dos Estados Unidos. Então, a ameaça do comunismo, por exemplo, que chegou até nós ali nos anos 80, ela veio daquela teologia do Billy Graham, porque o comunismo era naquela percepção, uma ameaça para aquele contexto em que essa teologia foi forjada de Guerra Fria. Sabe? Tudo isso, me perdoe que às vezes eu falo mais como socióloga do que como vereadora de Goiânia, mas é porque eu precisava fazer esse contexto para entender de onde vinha o medo do comunismo, dos evangélicos mais simples, vivendo nos grandes centros. Porque esse medo, esse receio, ele não chegou em evangélicos, por exemplo, e são muitos, como da minha família, que estavam naquele momento vivendo o profundo empobrecimento causado pela ditadura militar na zona rural. E essa é uma reflexão que eu quero fazer com você daqui a pouco, que é essa ideia de uma defesa muito genérica da democracia, que dá vazão a dizer assim, a gente defende a democracia, mas na democracia a polícia continua matando, como se a democracia fosse um valor genérico que só alcançasse uma parcela da sociedade. Não, foi durante a ditadura que a gente teve
a decisão do governo de tirar a obrigatoriedade de investir o mínimo do PIB em educação. Foi durante a ditadura que a gente teve a desobrigatoriedade, a desobrigação dos pais matricularem os filhos na escola, caso eles fossem muito pobres. Foi durante a ditadura que minha mãe e seus 11 irmãos não tinham acesso à escola, e a minha história é a história de muita gente. Eu acho que tanta gente se identifica comigo porque eu sou uma pessoa comum, a minha história é comum, é a história da mãe que caminhava 10, 15 quilômetros para ir para a escola e que não conseguiu concluir o primário. É a história daqueles que não tinham que comer pela pobreza no campo. Isso é a ditadura militar. A ditadura militar que tirou os brasileiros da escola, que empobreceu o campo, que matou, que assassinou indígenas, a ditadura militar que não tinha serviço único de saúde, que empurrava os pobres para santas casas de misericórdia. Essa era a ditadura militar. Então, quando a gente trata a democracia como um valor genérico, a gente acha que só foi atingido pela ditadura militar aqueles que estavam no fronte. O Rubens Paiva, o Vladimir Herzog, eles também foram. Mas nós, os anônimos da imensa zona rural brasileira, foi brutalizado pela ditadura militar. E era nesse lugar que as igrejas brasileiras estavam. Era nesse lugar que meu avô, analfabeto, levava seus 11 filhos para a igreja mesmo com fome. Então, para essa parcela da população, não tinha ameaça do comunismo. A ameaça era a fome e o sarampo. O sarampo para o qual eu perdi o meu tio, Paulo Roberto, ainda na infância. Então, isso explica por que nós, evangélicos, e aí eu chamo de povos evangélicos, que nós somos múltiplos, assim como os Brasis são múltiplos, mas falando a partir do lugar do pentecostalismo, nós não tínhamos assento à mesa dos poderosos, e nós não tínhamos assento à mesa dos que reivindicavam outro modelo de país. Tem um filósofo antropólogo que é o Derrida, que traz um conceito de diferença que eu gosto muito, que é: a gente não estava em lugar nenhum, sabe? Ninguém queria saber de nós. E foi justamente por isso também que nós desenvolvemos tecnologias capazes de chegar em lugares que ninguém chegava. Porque enquanto ninguém queria saber da gente, a gente estava aprendendo a fazer cesta básica sem ter comida. Como é que você faz cesta básica sem ter comida? A gente tira. Isso é o milagre, né? É o milagre da vida. A gente ia dando um jeito de organizar comunitariamente para colocar na mesa de todo mundo. Nesse lugar, eu cresci no início dos anos 90, ainda convivendo com aquele estigma de crente é burro, crente é alienado, crente dá o dízimo, que por incrível que pareça, crente alimenta pastor ladrão, quando na verdade a grande maioria dos pastores desse país nasce pobre e morre pobre, a grande maioria dos pastores desse país não é André Valadão, não é Malafaia, não é o cunhado do Vorcaro, esses são a exceção, eles não são a regra, e aí nós éramos tratados ora como curral eleitoral, ora como incapazes, por alienados que nos achavam incapazes de pensar o Brasil. Então, nem a esquerda olhou para nós e nem a elite olhou para nós. Sim, Juca? Não, a gente vai continuar essa conversa. Eu tenho que fazer um intervalo, mas eu juro que você segura aí, que você continua de onde parou. Até já. Eu converso com a vereadora mais votada de Goiânia, eu converso com a presidenta do PSB de Goiás, eu converso com a evangélica, com a socióloga Ava Santiago, que estava falando, eu interrompi, mas ela vai continuar exatamente de onde ela parou. Segue. Prometo que vou concluir agora, mas é porque não tinha como falar do que a gente está vivendo sem fazer esse longo preâmbulo. Mas então, como a gente veio de uma
desse êxodo do campo para a cidade durante a ditadura militar, do duro processo de empobrecimento, do afastamento da educação formal, em que a gente era chacota tanto para a esquerda acadêmica quanto para a elite dominante. Ao ficar sem lugar, nós reinventamos o nosso próprio lugar. E aí, quando vem a primeira eleição do presidente Lula, a gente com aquele resquício daquela teologia importada, ai, será Lula comunista? E o presidente Lula faz os acenos ali, não só para nós, ele faz aceno para todo mundo, na carta ao povo brasileiro, parecia uma miss, não parava de acenar. Ele, então, nos deu uma leve tranquilidade de que poderia dar certo, e deu certo. Tanto é que a grande maioria das igrejas apoiaram a reeleição do presidente Lula e apoiaram a primeira eleição da presidenta Dilma. Por quê? Porque a vida melhorou. Porque as pessoas começaram a ir para a faculdade, porque as pessoas passaram a comer melhor, porque as pessoas passaram a viver melhor. Entretanto, a vida melhorou, mas nós ainda assim não fomos entendidos como sujeitos de construção, de narrativa e de tese para esse país. Nesse processo, e o que é absolutamente natural, a gente teve a melhoria da vida a partir dessas entregas, mas a gente não teve a criação de vínculos consistentes de um amplo grupo que incluísse partidos de esquerda, sindicatos, militantes e também evangélicos para pensar um modelo de país de maneira orgânica. Foi isso, somado ao fato de que as lideranças evangélicas, algumas dessas lideranças, são adesistas, e eu falo do meu povo, eu não falo do povo dos outros. Adesistas governaram a parte mais elitizada, governou com a ditadura, governou com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. Nunca tinham enxergado uma oportunidade de fazer negócio, uma oportunidade empresarial, como enxergaram no bolsonarismo. Então a gente teve a junção de todos esses fatores nesse caldeirão que fez a gente chegar até aqui. É preciso fazer uma meia-culpa, viu, Juca? E eu disse isso para o presidente Lula. Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, essa galera entrou para a lista da Forbes durante os governos do presidente Lula, com imensas concessões de televisão, de rádio, concessões empresariais, concessões tributárias, que, para ser muito honesta, nunca chegaram na base. Então você sentava com os chantagistas do topo e não mirava na base da pirâmide. Então tudo isso fez com que a casa tivesse armada, a casinha tivesse armada para esse momento que foi, primeiro, o lavajatismo, depois a onda de antipolítica, porque como a gente tinha essa coisa, a nossa guerra, falando da igreja, né? A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. E a esquerda sempre foi preguiçosa de fazer essa conversa, veio o bolsonarismo e encarnou esse lugar. Eu sou um soldado da guerra que não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Então o bolsonarismo conseguiu incorporar em si o discurso espiritual que estava na igreja para evitar a política. E então nós chegamos nesse lugar.